As caixas de som acabam sendo um item mais importante no equipamento de som vintage. Digo mais importante porque é delas que vem o som que a gente ouve e também porque é um dos itens mais caros. Então muita gente procura bastante aí na internet, nos sites de venda, quando está querendo uma caixa. É claro que quanto mais original a caixa estiver, melhor. Porque se a caixa já foi mexida, a gente não sabe o que foi feito nela. Agora, se a caixa está original, a gente já sabe quais são os problemas que podem apresentar. Quais são esses problemas? Bom, existem aqueles mais óbvios, por exemplo, a falta de médios e agudos, que pode ser problema nos alto-falantes, mas também pode ser problema no divisor de frequência, como eu já mostrei aqui em outro vídeo do canal. Eu estou restaurando aqui um par de caixas Gradiente Master 78 e eu já mostrei aqui no canal um vídeo a respeito do divisor de frequência dessa caixa, mostrando o esquema dele, como ele funciona e qual a importância que ele tem na definição do som, no som que a gente ouve. Porque o som que vem do tweeter e do médios sai do divisor. Então, se o divisor não estiver em ordem, o alto-falante não vai poder fazer milagres. Nesse vídeo eu vou mostrar um outro problema que costuma acontecer com as caixas vintage, que é o ressecamento dos alto-falantes. É um processo normal, porque as caixas que foram fabricadas aí nos anos 70, 80 e 90, elas têm hoje aí em torno dos 40 anos de uso. Então é óbvio que um dispositivo eletromecânico como um alto-falante vai sofrer desgaste e os componentes vão se ressecar, principalmente as partes móveis, que é o cone, a centragem e a borda. Agora, o que esse ressecamento causa? Mesmo que o alto-falante esteja funcionando, seguramente o som dele está abaixo do que deveria ser, principalmente nos sons graves. Por que isso acontece? É que com o tempo o cone fica duro, vai secando a borda dele e ele fica duro, como eu vou mostrar daqui a pouco. Tecnicamente falando, isso aí causa um aumento da frequência de ressonância. Como eu já mostrei aqui em outro vídeo, a frequência de ressonância é um dos parâmetros mais importantes que a gente precisa avaliar quando está dimensionando ou consertando uma caixa de som. Principalmente no caso dessa caixa que eu vou mostrar, que é uma Master 78, ela é do sistema duto sintonizado. Então ela tem um duto que deve estar sintonizado na mesma frequência de ressonância do alto-falante. No caso da Master 78, é em 50 Hz. Como é que eu sei disso? Fazendo as contas. Pegando as medidas da caixa, ou seja, a litragem dela, e as medidas do duto, e fazendo as contas. Então, nesse processo eu já descobri que a Master 78 precisa estar sintonizada ao redor dos 50 Hz. Então você vai ver aí depois nos testes que o alto-falante dela, original, apesar de estar tocando, ele está com uma frequência de ressonância de 100 Hz, ou seja, muito fora da frequência da caixa. E isso causa perda de graves. Então, se você tem aí uma caixa vintage que está sem graves, muito provavelmente pode ser isso. Ou o alto-falante já foi recondicionado e a pessoa não fez um serviço como deveria ser, ou então o alto-falante está ressecado. E como proceder nesse caso? Essa é uma operação muito delicada que precisa ser feita por um especialista em alto-falantes. Então eu não vou mostrar aqui nesse vídeo como é que é feito o processo, porque requer o uso de alguns produtos químicos, calor e outros processos que, se for feito por uma pessoa que não tem prática, pode estragar o alto-falante. Então eu vou deixar isso para ser mostrado no outro vídeo.
O que eu vou apresentar aqui no momento é como que você constata o ressecamento e o resultado que a gente obtém depois de feito o tratamento no alto-falante. Para fazer essa avaliação, eu vou usar o parâmetro que eu já citei, que é a frequência de ressonância. Então eu vou medir a frequência de ressonância com o alto-falante do jeito que chegou para a gente e depois de feito o tratamento. E você vai ver que a diferença é enorme. Para fazer a medição da frequência de ressonância, eu vou usar o mesmo esquema que eu uso nos outros vídeos. Ou seja, vai um resistor em série com o alto-falante, a gente alimenta esse conjunto com um som gerado num PC, passa por amplificador e é jogado nesse conjunto de resistor com alto-falante. E a gente coloca um milivoltímetro medindo a tensão no alto-falante, diretamente no alto-falante. Vai medindo essa voltagem. No caso aqui, eu vou medindo de 10 em 10 Hz. Então eu começo aí em 160 Hz e vou baixando até os 30 Hz. Onde tiver a maior tensão, vai ser a frequência de ressonância do alto-falante. Aqui estão os dois alto-falantes. Esse aqui está do jeito que veio na caixa, original. Esse aqui já foi feita a restauração dele. Então o que foi feito? Essa borda foi retirada, foi tratada e foi colada de novo. Então o que isso aí dá de diferença? Eu vou fazer os testes, mas de imediato já dá para ver a diferença. Esse aqui é o original. Eu vou apertar aqui, o cone vai se mover. Está vendo aí o movimento que ele faz. Agora eu vou fazer a mesma força aqui no que já foi recuperado. Olha a diferença. Vou fazer mais força aqui. A mesma força no original. Então você vê que esse cone do original está muito duro. Consequentemente, o que isso causa? A frequência de ressonância dele está muito alta. Em outras palavras, ele não dá grave. Esse aqui, que é super flexível, ele vai dar muito mais grave que esse. E mais importante do que isso, fazendo as contas com as medidas da caixa, a gente descobre que a frequência de ressonância dela é de 50 Hz, ou seja, é uma caixa do tipo duto sintonizado, onde ela foi sintonizada em 50 Hz. Então quer dizer que o alto-falante tem que estar com a frequência de ressonância por volta dessa mesma frequência. Vamos ver o que acontece nas medições. Para facilitar, eu fiz aqui uma planilhinha, onde eu vou marcar aqui, nessa coluna aqui, o falante 1, que seria esse aqui, o que já foi consertado. Aqui eu vou marcar o falante 2, que é o que está original. Então eu vou marcar antes e depois do tratamento que foi feito no alto-falante. Aqui estão as frequências. Então eu vou fazer aquele mesmo esquema que a gente costuma usar para medir a frequência de ressonância. Essa bagunça toda aqui é a fiação que a gente precisa. E nós vamos então medir naquele nosso milivoltímetro as frequências que eu vou reproduzir aqui no nosso PC. Vou fazer a medição, tanto no falante como no outro, e depois volto aqui para mostrar as medições e fazer os comentários. Então, o falante 1, que já foi recondicionado, então a frequência de ressonância dele está aqui, ó, 1050 Hz. Agora, o falante 2, aquele que ainda está do jeito que veio na caixa, a frequência de ressonância dele está aqui. Ou seja, 100 Hz. Quer dizer, esse alto-falante está com a frequência de ressonância em 50 Hz. Esse aqui está em 100 Hz. O que significa isso? Esse falante aqui não tem graves. E esse aqui, além de ter mais graves,
A frequência de ressonância dele está correta, que é a mesma da caixa. Agora eu vou fazer então o mesmo tratamento nesse outro falante, o falante está original. Então eu vou retirar a borda, fazer o tratamento. Se não der certo o tratamento, eu vou trocar a borda dele. Vamos fazer o serviço e voltamos aqui para fazer novas medições. Terminei a medição da impedância do outro alto-falante. Então a borda foi restaurada. Esse aqui precisou de um pouquinho mais de trabalho, mas no final das contas deu certo. Vamos ver aqui a medição. Esse é o alto-falante que já tinha sido restaurado, que é esse da esquerda. O da direita é o que a gente mediu antes de fazer a restauração da borda. E aqui nessa coluna está o resultado depois da restauração. Então aqui, por exemplo, deu 420, 410, 420, 420, 440, 420. Ou seja, as medições dos dois alto-falantes são praticamente iguais. E o mais importante, nesse segundo alto-falante, que a gente fez a restauração da borda, a frequência de ressonância caiu dos 100 Hz para os 50 Hz. Então, o importante é que os dois alto-falantes ficaram iguais e os dois alto-falantes estão dentro do parâmetro da caixa, que é os 50 Hz, que a caixa está sintonizada em 50 Hz. Então, a restauração dos dois alto-falantes está completa, os dois ficaram de acordo e agora é montar na caixa e ver o que acontece. Aí no próximo vídeo eu vou mostrar a caixa funcionando e todo o processo de restauração completo da caixa. Por enquanto, a dica que fica é essa. Não se iluda quando for comprar uma caixa antiga. Por exemplo, neste caso aqui, é uma grande vantagem os alto-falantes serem os originais. Estão funcionando muito bem. Só que é óbvio que uma caixa antiga, esses alto-falantes aqui têm, no momento, 42 anos. Então é óbvio que com o tempo o funcionamento deles se altera. Felizmente, nesse caso, foi possível reverter o alto-falante ao seu funcionamento normal com um gasto baixo. Mas, normalmente, as caixas que a gente pega aí, as caixas antigas, elas estão sem grave, justamente por causa do ressecamento dos alto-falantes. Fica aí a dica.